lei que regula as apostas esportivas e os jogos online foi sancionada no final do ano passado e a regulamentação desse mercado, das chamadas bets, que já atuam no Brasil de forma legal desde 2018, está na reta final. Isso é parte de um pacote do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação, já que essas empresas de apostas lucram bilhões e não pagam impostos. Mas deixando a questão fiscal de lado, existe uma grande preocupação com a saúde das pessoas. Esses jogos online, legais ou ilegais, podem ser uma simples diversão, mas também levar ao vício, às perdas financeiras, e, consequentemente, a problemas familiares e sociais. Para falar sobre esse assunto do ponto de vista da saúde, mas também sob a perspectiva da lei, recebemos hoje no Opinião o psiquiatra Hermano Tavares, que é coordenador do Ambulatório do Jogo Patológico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. E comigo também o advogado José Francisco Mansur, que é ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, que participou do texto da regulamentação das apostas esportivas online. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, Mansur, eu queria começar com você, além do fato dessas empresas não pagarem impostos, como eu falei agora, haviam outras questões que ficavam em aberto, sem essa regulamentação, Quais são essas questões? Seja bem-vindo. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui no Opinião, programa de debate muito importante. A gente, às vezes, tem a tendência de concentrar a questão na situação do não pagamento dos impostos. Que é uma questão importante, mas não só, Não só. Havia uma série de externalidades negativas que a ausência de regulamentação, que nós suprimos agora em 2023, trazia para o contexto da sociedade como um todo. Algumas delas, a utilização das apostas para lavagem de dinheiro, o vício em jogo, quer dizer, o jogo compulsivo, o professor vai conseguir explicar muito melhor do que eu, a forma como a propaganda veiculada das apostas incitava as pessoas, inclusive não tinha cuidado em preservar os menores de idade, e também a propaganda que não levava em conta conceitos que foram criados agora em 2023 de jogo responsável. Jogo não é meio de enriquecer. E cada vez mais a gente assistiu ao longo do ano de 2023 dados de pessoas que tinham essa expectativa de ter o jogo como profissão. E não é profissão. A lógica do jogo é que a banca sempre ganha. Portanto, se você quiser entender que isso é bom, você já é um maior de idade, responsável, tem um dinheiro sobrando para se divertir por alguns minutos, você tem hoje a regulamentação das apostas para apostar não só em eventos esportivos, mas também no jogo online. Doutor, com a expansão desses sites de aposta online, o perfil desses jogadores modificou? Como é que o senhor tem observado isso na sua prática clínica? A oferta de jogo vai mudando e com a mudança da oferta, a gente observa a mudança do perfil de pessoas que nos procuram. Esse perfil, de verdade, ele se manteve bastante estável durante muitos anos. Mas, em geral, o perfil de jogador que procura tratamento, que não é igual ao perfil do jogador que está na sociedade, porque isso é uma pequena fração deles, O perfil do jogador que procura tratamento era, até então, homem ou mulher de 45 a 47 anos de idade, com ensino médio e, eventualmente, ensino superior. É um padrão de classe média alta até. Esse perfil mudou-se, mas mudou assim radicalmente. De 2019, o que a gente observou? Uma juvenilização dessa amostra, então a média caiu em 10 anos, agora é 36, 37 anos de idade. Havia uma discreta predominância de homens sobre as mulheres, mas era pequena, agora é bem flagrante, que são muito mais homens ou muito mais homens jovens, e 2/3 apontam as apostas esportivas como o principal problema para a busca de tratamento. E o Datafolha publicou uma pesquisa no início deste ano para entender o que pensa o brasileiro sobre as apostas esportivas online. 55% dos entrevistados disseram que são contra essa liberação e são as mulheres as que mais se opõem a esse tipo de jogo. Já os homens, por outro lado, como disse aqui o doutor, são os que mais apoiam os jogos online e jogam. E a gente foi para as ruas para escutá-los. Muito amigo meu que apostam, quase todos os jogos, eles apostam. Porque aparentemente é uma forma fácil de ganhar dinheiro. A gente joga pensando em ganhar, mas a gente está perdendo. E a gente perde dinheiro
e vai querer recuperar, aposta mais, às vezes gasta o dinheiro de uma conta de luz ou de um aluguel. Precisava para ir para uma entrevista de emprego, tá entendendo? Senão eu acabei perdendo e não consegui mais ir. Eu já perdi demais, menino, botei a questão de 500, 300 reais. Eu não lembro exatamente quantas que já foi, porque já foi bastante e realmente eu saí no prejuízo. São depoimentos bem heterogêneos, né? Mas eu queria chamar a atenção de um menino logo no começo que ele acredita que esse é um caminho para ganhar dinheiro fácil. Doutor, essa ilusão pode levar ao vício? O que leva ao vício desses comentários todos que a gente ouviu aí? Quando a gente fala de jogo de azar, a gente fala muito das crenças associadas ao jogo de azar. Tem crenças que facilitam um envolvimento pouco saudável com o jogo e tem crenças que vão proteger o jogador. Crença que protege o jogador. Entender que jogo de azar chama assim não é porque é um jogo da má sorte, é um jogo do acaso. Há jogos em que a habilidade pode ter alguma participação no resultado, mas o acaso ainda se faz presente, que é o caso do carteado. A habilidade do jogador conta, mas o embaralhamento das cartas garante uma certa aleatoriedade. Então, quando o indivíduo tem essa compreensão, ele está mais protegido do envolvimento complicado, patológico com azar, com as apostas, os jogos de azar. Agora, se ele acha que ele é capaz de prever o que vai acontecer, se ele acredita que atributos pessoais podem influenciar, então, por exemplo, alguém está ganhando lá, eu vou lá ficar mais perto, porque é meio que por contágio, a sorte e o azar eles se transmitem quase como se fosse um vírus, um Covid. Esse tipo de pensamento mágico faz com que as pessoas maximizem, né, a projeção de quanto elas podem ganhar. O jogo ele é estruturado, ele é uma questão estrutural, de forma que você episodicamente pode ganhar, mas a somatória das perdas, né, do apostador comparado à somatória dos ganhos, as perdas se sobressaem, porque, na verdade, o que é a perda do jogador é o ganho da banca, e o jogo é estruturado para a banca ganhar. Voltando à história da regulação, né, dessa regulamentação, a gente falou das bets, né, que estão operando e que essa regulação está sendo feita. Agora, esses outros jogos que quem tem smartphone já viu, né? Jogo do tigrinho, jogo do aviãozinho, roleta, isso também está sendo regulamentado? Deixa de ser ilegal? A Lei 14.790, que saiu no final do ano de 2023, ela cria 3 possibilidades de jogo permitidas por lei. A primeira é a aposta em evento real de temática esportiva. Um jogo organizado por uma confederação, um jogo de futebol, de basquete, de tênis, desde que organizado por confederação ou federação, e esse é o tal da aposta em evento esportivo. O jogo online. E aí a lei traz a definição do jogo online. O jogo online é definido por um resultado randômico. Se você colocar R$1, você tem que saber que se você ganhar, você vai ganhar 1 vezes 4, 1 vezes 3, 1 vezes 10. Você tem que saber o multiplicador. O jogo online, ou seja, aquilo que não é aposta em evento esportivo, é permitido, com resultado aleatório, randômico. E desde que, no momento que vá fazer a aposta, o apostador saiba exatamente quanto que ele vai ganhar se ele tiver o resultado que ele apostou. Se isso não tiver claro, é um jogo que não é permitido. Então. E aí, o que a gente já tem na regulação? A gente tem empresas, inclusive internacionais, laboratórios internacionais, que se credenciaram junto ao Ministério da Fazenda. Como a gente cria assim, algo como 3.500, 4.000 modalidades de jogos em um ano, existe uma criatividade muito grande, cada modalidade nova que for criada por uma empresa credenciada para estar no Brasil vai ter que ser aprovada por esses laboratórios. Doutor Hermano, essa questão de você ter uma facilidade muito grande de jogar a próxima rodada, né? Antes você, sei lá, você ia num bingo, você tinha que esperar a próxima e com o smartphone você consegue fazer isso muito rapidamente, né? Isso pode facilitar a esse jogo desenfreado? Com certeza. E que boa pergunta. Porque quando eu ouço falar essa questão de, olha, o jogador ele vai ser informado. Olha, ele apostou tanto e aí ele vai ganhar tantas vezes se ele ganhar, né? Quer dizer, se o resultado for aquele que ele previu. Ótimo, mas isso parte de um princípio que hoje norteia muito do que se chama de programas de jogo responsável, que basta informar, né? Então, assim, o jogador informado, ele se torna automaticamente responsável por tudo que ele faz. Não é assim. Jogo responsável envolve
3 instâncias. O Estado, que é a instância reguladora. O apostador, que devidamente formado se torna responsável pela sua tomada de decisão. O provedor do jogo. Acontece que o jogo tem elementos estruturais. Certos elementos estruturais do jogo favorecem o controle do apostador. Certos elementos estruturais do jogo favorecem o descontrole do apostador. Vamos pensar. Agora no Brasil, quem quiser pode apostar. Eu quero saber quem é que está apostando na quarta-feira de madrugada das 2 às 4 da manhã. Você acha que é o apostador recreativo? Provavelmente não. Talvez um ou outro, mas a maioria é o jogador compulsivo, fazendo a reaposta, tentando recuperar o que ele perdeu durante o dia. Pergunta, a regulamentação vai incidir sobre isso? Nós vamos permitir que, esse tipo de atividade durante a madrugada ou nós vamos proteger o vulnerável? Pergunta feita, doutor Mansur. Muito importante esse questionamento, porque nas medidas de jogo responsável que a gente criou a obrigação do operador criar no aplicativo, no site, a possibilidade do apostador dizer que horas ele vai começar a apostar e que horas ele vai terminar de apostar. Ele vai colocar ali. A gente acredita que, pontuando esse horário de início e término, o site vai deixar de carregar, vai deixar de passar para ele, e ele vai ter um momento de refletir sobre o que está acontecendo. Do tipo, se eu coloquei essa trava, por que eu coloquei essa trava? Das 10 à meia-noite. À meia-noite trava. A gente tem que levar em consideração isso que o professor falou, aprimorar a regulação tal, e a gente vai ter sistemas no Ministério da Fazenda para identificar essas pessoas que estão lá a madrugada inteira. E aí é um trabalho junto do Ministério da Fazenda com o Ministério da Saúde de criar centros até de obrigar o operador e o próprio governo ter mecanismos de telefonar às vezes para a pessoa, de enviar uma mensagem no celular da pessoa, como hoje as redes sociais já fazem, para que a gente consiga, de alguma maneira, dar um suporte para o compulsivo que não está conseguindo parar. Então, são essas situações. Uma outra situação importante relacionada à compulsão, que eu acho fundamental, nós trabalhamos durante o ano de 2023 para que o apostador nunca possa apostar com dinheiro que não é dele, com crédito. Então, ele não pode apostar, da forma como está hoje, com cartão de crédito. Ele não pode receber um boleto. Ele tem que apostar ou com Pix ou com cartão de débito, porque ele tem que apostar com dinheiro que já está na conta dele. É claro que os operadores têm muitas preocupações com o jogo responsável, pelo menos que vieram falar com a gente. Mas ele gostaria que se desse essa oportunidade de apostar com cartão de crédito porque ele ganha mais. Mas é ruim para a sociedade. Primeiro porque alimenta a compulsão. O sujeito não está gastando dinheiro na hora, ele vai pensar, daqui a pouco vem a fatura, e às vezes ele vai jogar mais para pagar a fatura que ele fez na noite anterior. Então, eu acho que o governo tem que se manter firme nessa postura de não permitir, que é algo que a gente conversou com o Ministério da Saúde, de não permitir que o apostador utilize crédito, cartão de crédito, boleto, dinheiro que não é dele para apostar. E, além disso, isso que eu já falei, esses mecanismos de marcar o início, marcar o fim e ligar sinais que vão ser acompanhados em tempo real para que se perceba indícios de compulsão e aí os órgãos responsáveis possam, inclusive os operadores vão ser muito importantes nisso, porque eles vão ser informados e eles têm que ter mecanismos para ligar, para perguntar se o apostador está bem, está compulsivo, para chamar o apostador à reflexão. Porque eu acho que refletindo talvez a gente consiga alguns casos de compulsão resolver. E os outros, a gente vai ter o SUS preparado para receber as pessoas compulsivas e tratá-las. Bom, a gente vai a um rápido intervalo e na volta uma conversa que eu tive com um homem que só descobriu que a esposa estava viciada em jogos online quando ela estourou o cheque especial e todos os cartões de crédito do casal. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com a opinião. Comigo no estúdio o psiquiatra Hermano Tavares, que é coordenador do ambulatório do jogo patológico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP,
E o advogado José Francisco Mansur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, que participou do projeto de regulamentação desses jogos online. Bom, o vício custa caro e pode levar a uma crise financeira porque o apostador tende a esgotar suas fontes de renda e até as da família. Foi o que aconteceu com o nosso personagem. Eu não vou identificá-lo porque o caso é muito delicado, né? Como todos os casos que envolvem algum tipo de dependência. Depois de quase 20 anos de casamento, a mulher dele ficou viciada em caça-níqueis e jogos do tipo tigrinho. Hoje ela trabalha, faz acompanhamento psicológico, mas até ela procurar ajuda foi um longo caminho. E eu conversei com o marido sobre a luta para se recuperar das dívidas e o medo de uma recaída no vício. Eu percebi na hora que já tinha tudo passado dos limites, já tinha perdido todo o dinheiro, já tinha gasto cartão de crédito. Quantos R$1.000 você acredita que a sua esposa gastou nesses jogos online? Então isso aí já ocorreu, já tem quase um ano mais ou menos. E até agora, tem dia que ainda aparece um resquício. Mas eu, sem medo de errar, uns R$50.000, R$60.000. Limite de cheque especial, empréstimo pessoal, e tudo que tinha de recurso nesse sentido. Então foram 3 bancos. Em 3 bancos, tudo que ela tinha de recurso ela usou. Na hora que eu cheguei para fazer a prestação de conta, já tinha ido um caminhão de dinheiro também que eu tinha pago da minha própria conta. Eu tirei o dinheiro do nosso dia a dia, né? Isso impactou de que forma no teu casamento? Depois que a mentira vem, aí começa a desconfiança de outras coisas, porque aí perde credibilidade. Sua esposa te contou por que ela foi buscar os jogos online? Curiosidade é o primeiro, né? Porque hoje a gente vê aí um ataque aí massivo. Eu acesso as redes sociais, eu acesso televisão. Então, toda hora parece que tem gente ganhando e tal. Você tem medo que sua esposa volte a jogar? Todo mundo que passou por uma condição dessa sabe que o viciado, ele é viciado em tratamento, né? Todo dia ele está rompendo aquele desejo que ele tem de retornar. E eu penso que a qualquer momento pode ocorrer. Hoje ela está trabalhando, tem uma rotina puxada, hoje ela reclama mais do cansaço, tem menos tempo para rede social, tem menos tempo para smartphone. Então eu acho que é um contexto, eu acho que tem que criar um contexto. Mas toda hora, pode voltar toda hora. Isso aí é a qualquer momento. Na gente dá vontade. Quem dirá em quem esteve no vício, né? Doutor Hermano, a família inteira sofre, né? E se desestrutura quando esse tipo de coisa acontece. Essas pessoas também precisam ser assistidas, né? Além dessa pessoa que está em tratamento? Sabe qual é um conceito que eu gosto para entender isso? Durante muitos anos, décadas, a gente debateu muito se a gente deveria restringir o problema do tabagismo, ser mais duro na regulamentação e etc. Sabe quando é que o argumento virou a favor de ser mais duro? Quando a gente começou a falar do tabagismo de segunda mão. Então, você não fuma, mas você vive com alguém que fuma. E o seu risco de câncer é maior, o estresse é maior, a sua saúde é comprometida se você tivesse, mais do que se você estivesse vivendo com alguém que não fuma. Você está fumando por segunda mão. Se você mora com um jogador, você está apostando por segunda mão. Você não fez a aposta, mas você está lá, sofrendo junto. São as contas que não são pagas, é o estresse dia após dia, é a insegurança financeira, emocional. Você está vivendo junto. A gente tem uma estimativa de que algo em torno de 2 a 2,5% dos brasileiros, né, já tiveram problemas com o jogo ao longo da vida. Então, em algum momento da sua vida, você teve problema. Se você multiplicar isso pelo número de pessoas que vivem com você, vamos dizer que você tem mais 3 pessoas que vivem na casa, o jogo de segunda mão se estende talvez a 10% da população. Então, a família ela é diretamente afetada e mais, a família também é a alavanca da mudança. Então, o tratamento, quando possível, porque às vezes os laços familiares estão tão esgarçados que você não tem acesso mais à família. Mas se você consegue chegar na família, é muito importante orientá-los também. E o prognóstico, né, a possibilidade do paciente melhorar, aumenta muito quando você tem a família a bordo dessa aventura terapêutica.
Doutor Mansur, esse depoimento lembra um pouco o que você falou no encerramento do outro bloco, né? Da importância de você bloquear essas diversas fontes de renda. Ela estourou todos os cartões, né? Poderia, por essa regulamentação, ter parado ali antes, né? Sim, poderia. Ele também menciona alguma coisa muito importante, que é o bombardeio de propaganda, e propaganda vendendo uma imagem errada, como a gente já falou, de que aposta é meio de enriquecer, e não é. Nós trabalhamos em 2023 com o CONAR e disso surgiu o anexo X do CONAR, que é um anexo específico para controlar a propaganda de casa de aposta. A gente não assiste hoje a programação esportiva sem ver muita propaganda de casa de aposta e a programação normal também das TVs, e a internet e as redes sociais. Proibir, nós entendemos que nunca foi o melhor caminho. A gente ia causar um colapso no esporte brasileiro, porque eles são patrocinados pelas casas, a gente ia tirar vários meios de comunicação do ar. Mas regulamentar com o CONAR, a partir de um estudo técnico, que diga o que pode ser dito, o que não pode ser dito, qual é o público-alvo, pode ser que crie na sociedade uma sensação de que não está sendo bombardeada. Ele mesmo mencionou, eu mesmo tenho vontade, porque a gente liga a TV e vê o dia inteiro isso. Agora, uma pergunta, e eu passo para o doutor Hermano também. Existe nessa regulação um dinheiro que vai ser transferido para o SUS? Porque eu imagino a preocupação de receber essas pessoas, né? Você aumenta o acesso, Existe. você pode ter mais pessoas procurando serviço público. Existe? A gente tem as destinações sociais, quer dizer, depois que a empresa paga os impostos que toda pessoa jurídica paga, e é muito natural pagar, porque nós cobramos impostos do setor que produz alimento, que produz vestuário, que produz itens essenciais. A gente paga? A gente paga. Não era nada justo nos últimos 5 anos as empresas de aposta não pagarem imposto. Então, falar, o governo quer arrecadar? O governo quer fazer justiça tributária. Não é certo alguém pagar e alguém não. E existem as destinações. E dessas destinações sociais, existe destinação específica para o Ministério da Saúde, para o SUS, para que o SUS esteja aparelhado para atender essas pessoas. Porque eu imagino que o teu serviço de psiquiatria receba muita gente e que se houver mais gente procurando, vocês vão ter problema, certo? Veja, num ano, vamos dizer, fraco, não recebemos muita demanda. A gente consegue atender algo em torno de 80 casos novos. Temos quase 4 vezes esse número em tratamento e quase 4 vezes esse número aguardando a oportunidade de um tratamento. Num ano difícil para nós é um ano em que houve muito acesso a jogo, muita população impactada com a oferta de apostas, etc. Esse número pula para 240. Vezes 4 que a gente está tratando, vezes 4 que está esperando uma oportunidade. Isso é só um centro, né, perdido na grande São Paulo. Mas o Brasil é gigantesco. O Brasil é gigantesco. Eu conheço, assim, eu tenho um pessoal tratando assim com conhecimento de causa, acho que em Porto Alegre, Rio de Janeiro, e acabou. O que eu faço com Recife, Salvador, todos os grandes centros urbanos que existem, e mesmo as cidades pequenas? Mansur, assim, que bom, mas assim, qual é a porcentagem? Porque a sensação que eu tenho é que não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Os dados internacionais mostram que toda vez que você tem uma onda de, aspas, legalização, que para nós a nossa leitura é de ampliação de acesso ao jogo, você aumenta em 4 vezes a procura, a demanda de tratamento. As pessoas ficam preocupadas se vai criar um jogador compulsivo. O jogador compulsivo, ele existe. Ele se revela no contato com a aposta. Se você tiver sorte de não ter tido contato, talvez você nunca venha descobrir. Que nem, por exemplo, eu sou alérgico a macadâmia, mas nunca comi macadâmia, então nunca descobri isso. Então, hoje, no Sistema Único de Saúde, dedicado especificamente à saúde mental, nós temos os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Dentre os CAPs, tem um modelo específico que chama-se CAPS-AD, CAPS, álcool e drogas. Estou fazendo um pleito aqui, tem que ser CAPS-AD-J, álcool, drogas, e jogos, certo? Por quê? Porque a dependência, a compulsão mais comum no Brasil é tabaco. As pessoas esquecem disso. A segunda é álcool. A terceira não é maconha, não é cocaína, não é crack. É jogo. A gente está debatendo aí, vamos legalizar a maconha, não vamos legalizar a maconha. Eu entendo, até louvo o interesse popular nessa discussão, porque acho que a população comprou a ideia de que você pode ficar dependente de uma substância.
A população ainda não entendeu que você pode ficar dependente de uma atividade que altera o seu estado subjetivo, como, por exemplo, apostar. Legalizar de forma responsável é regulamentar, proteger os vulneráveis, amparar os afetados. Para isso, o SUS vai precisar, acho, mais do que está previsto, se você me permite. Eu acho importante essa colocação. Esses valores são fruto de um processo democrático, onde o governo apresentou e o Congresso se debruçou, e eu acho que esse processo democrático é dinâmico. A partir do momento que se constatar que o valor do repasse à saúde não é suficiente para atender a demanda, é obrigação do Estado, eu falo Estado como um todo, Executivo, Legislativo e até Poder Judiciário, que tomem as providências que são de sua obrigação para que a gente reveja os valores. Bom, gente, o tempo acabou, o Opinião fica por aqui. Eu queria agradecer muitíssimo o psiquiatra Hermano Tavares, que é coordenador do Ambulatório do Jogo Patológico do Hospital das Clínicas da USP, e também o advogado José Francisco Mansur, que é ex-assessor especial do Ministério da Fazenda e que participou do texto da regulamentação das apostas. Foi um prazer recebê-los aqui no Opinião e obrigada também a você que assistiu ao programa, que pode ser revisto pelo YouTube ou pelo Cultura Play. Assista aos programas da TV Cultura quando e onde quiser, de graça. Espero vocês semana que vem. Até lá!